Presença de Deus neste lugar. Desde o início, desde a primeira do louvor, da primeira palavra do pastor, que presença. Eu estava ali, estava conversando com o Senhor e o Senhor disse: eu não te falei que eu ia fazer? Eu não te falei que ia chegar a hora? E chegou a hora da tua transformação. Chegou a hora da restauração da tua vida. Chegou a hora da solução. Basta você se colocar diante do Rei dos Reis. O Senhor não te trouxe aqui nesta manhã simplesmente para mais um culto. O Senhor te trouxe aqui porque Ele quer falar no teu coração. O Senhor quer restaurar a tua vida. O Senhor quer restaurar a tua casa. Aqueles que creiam, dá uma salva de palmas para o Senhor. Aleluia, aleluia, Senhor. Convido você a pegar a sua Bíblia, abrir comigo no livro de Ezequiel, capítulo 37. Irmãos, hoje eu quero partilhar um pouquinho com vocês o milagre de Deus na minha vida. Eu estava num monte de oração, num monte, semana retrasada, semana passada. Eu fiz um propósito com Deus durante uma semana para agradecer ao Senhor. Falei: Senhor, essa semana eu vou da meio-dia a 1h e não vou te pedir nada, só vou te agradecer. Choveu, lá estava eu, andava, corria, louvava, tipo um louco lá sozinho na mata, agradecendo ao Senhor. E o Senhor colocou no meu coração: você vai testemunhar o que eu fiz na tua vida. Eu disse para o Senhor: Senhor, seja feita a tua vontade. Se eu sair ali fora, tiver uma pessoa e eu tiver a oportunidade, eu vou falar. Se alguém me ligar, eu tiver a oportunidade, eu vou falar. Se o Senhor me... seja na tua hora, no teu momento e do teu jeito. Irmãos, eu terminei meu louvor ali, meu agradecimento. Hora que eu saí, não tinha terminado de sair do monte, o meu celular, sinal de mensagem, eu abri a mensagem, era a mensagem da secretária da igreja, com a escala: Osmar, dia 21, no culto da manhã. Você não entendeu. A presença de Deus está aqui. Se o Senhor falou para mim que era para mim testemunhar o que Ele fez na minha vida, Ele falou: eu quero curar, eu quero restaurar, eu quero curar pessoas de depressão, eu quero quebrar grilhões, correntes, portas que estão fechadas através do teu testemunho. Vidas serão restauradas. E o Senhor me deu essa passagem, pastor. Então, queridos, é hoje. Hoje é o dia. Vamos lá. Ezequiel 37, nós vamos ler do capítulo 1, do versículo 1 ao 14. Veio sobre mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou em espírito
e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles, e eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e estava sequíssimo, e me disse: Filho do homem, poderão viver estes ossos? E eu disse: Senhor Jeová, tu sabes. Então me disse: profetiza sobre esses ossos e diz-lhes: ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Jeová a esses ossos: eis que farei entrar em vós o espírito e vivereis, e porei nervos sobre vós, e farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei nele, e porei em vós o espírito, e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei como se me deu ordem, e houve um ruído enquanto eu profetizava, e eis que se fez um rebuliço, e os ossos se juntaram, cada osso ao seu osso. E olhei, e eis que vieram nervos sobre eles, e cresceu a carne, estendeu-se a pele sobre eles por cima, mas não havia neles espírito. E ele me disse: profetiza ao espírito, profetiza, ó filho do homem, e dize ao espírito: assim diz o Senhor Jeová: vem dos quatro ventos, espírito, e assopra sobre estes mortos para viverem. E profetizei como ele me deu ordem. Então o espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé, um exército grande em extremo. Então me disse: filho do homem, esses ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem aos ossos: secaram e pereceu a vossa esperança, nós estamos cortados. Portanto, profetiza e diz-lhe assim: o Senhor Jeová, eis que abrirei as vossas sepulturas, e vos farei sair de vossas sepulturas o povo meu, e vos trarei a terra de Israel. E sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir a vossa sepultura, e vos fizer sair das vossas sepulturas o meu povo, e porei em vós o meu espírito, e vivereis, e vos porei em vossa terra, e sabereis que eu, o Senhor, disse e o fiz, diz o Senhor. Amém? Senhor Deus e Pai, pode se assentar. Senhor Deus, em nome de Jesus, Pai, te peço neste momento que teu Espírito Santo venha falar conosco, que teu Espírito Santo venha nos dar todo entendimento e toda sabedoria. Senhor, que o teu Espírito vai entrando e preparando, Senhor, a cada coração que aqui está, a cada coração que está nos ouvindo, nos assistindo. Entra, Senhor Deus, com a tua graça, em nome de Jesus. Amém. Queridos, esta passagem de Ezequiel, para nós conhecer um pouco e meditar um pouco esta passagem, nós vimos que o Senhor pega Ezequiel e manda Ezequiel andar sobre uma planície de ossos secos, sem vida, sem esperança, sem perspectiva de uma nova realidade. Aí o Senhor Deus questiona Ezequiel e disse: olha, você acredita que esses ossos podem voltar a ter vida? Qual é a resposta do profeta? Só tu sabes, Senhor. A confiança daquele homem. O profeta diz: eu não posso, mas tu sabes. Tu podes.
ele confiou, ele acreditou. Muitas vezes, o Espírito Santo nos leva a alguns lugares que não são desejados por nós. Assim como o profeta Ezequiel foi levado àquela planície de ossos secos, Jesus foi levado ao deserto, e lá ele ficou por 40 dias, sendo tentado, sendo provado no fogo, sendo provado pelo inimigo. Muitas vezes o Senhor nos leva em certas situações que não são as desejadas por nós. Muitas vezes o Senhor o Espírito Santo nos leva em determinadas fases da nossa vida que não é o que nós esperamos, que não são o que nós pedimos ao Senhor, como a nossa irmã na sua mensagem. Nós oramos, mas o Espírito Santo nos conduz muitas vezes em alguns caminhos que não é o que nós esperamos. Mas o Senhor, o Espírito Santo nos leva para nos ensinar algo. Para nos ensinar algo que nós ainda não aprendemos. Mesmo caminhando com o Senhor, mas não conhecemos o Senhor verdadeiramente. Servimos o Senhor, mas não temos intimidade com a palavra do Senhor. Por isso que muitas vezes o Espírito Santo de Deus nos leva em certas planícies da nossa vida, nos coloca em determinadas situações, que é para nós reconhecermos que nós somos pequenos diante da graça de Deus. Eu vou dar um breve testemunho da minha vida, do que o milagre que Deus fez na minha vida. E através deste testemunho, eu creio que aonde estiver chegando, eu sei que tem pessoas nas suas casas com enfermidades, pessoas em suas casas depressivas, que estão pensando até em tirar a sua própria vida, desanimadas, cansadas, casamentos destruídos, porque estão vivendo vales de ossos secos. Olha para os 4 lados e não vê mais saída. Fica olhando em círculo, mas não vê saída. E quantas pessoas que estão me ouvindo, que têm o desejo de tirar a sua própria vida? Quantas pessoas que estão me ouvindo, homens querendo abandonar a sua família, porque não vê mais saída no seu casamento. Pessoas que estão vivendo planícies de ossos secos na área financeira. Mas hoje o Senhor me trouxe aqui para declarar na tua vida, que hoje é o dia da restauração. Mas a partir do momento em que você falar como este profeta: Senhor, eu não sei, Senhor, eu não consigo, mas Tu sabes, Senhor, Tu sabes. Irmãos, no ano de 2020, mais ou menos, 2019 para 2020, eu tenho uma empresa de vidraçaria, serralheria.
Eu tinha mais ou menos 80, 85 funcionários. Chegou a pandemia, eu comecei a dispensar, e dessa época para cá, de 2019 para cá, a minha empresa começou a se declinar para o abismo. Mandando funcionário embora, pegando dinheiro no banco, pega dinheiro aqui, cobra ali, pega dinheiro ali, cobra ali. E os bancos, quando você tem o nome limpo, eles abrem o cofre do banco e mandam você entrar lá dentro, pegar quando você quer. Mas a partir do momento em que teu nome está sujo, se eles te verem passando na rua, eles fecham a porta dos bancos. Eles não perdoam. E eu comecei a me afundar em dívida bancária, comecei a me afundar em dívida com os meus impostos, com as minhas obrigações perante o governo. E as vendas que eu fazia, eu tinha duas opções: ou eu pagava os meus funcionários, que tinha que levar o sustento para suas casas, ou eu pagava os impostos. E os bancos. E eu fui deixando, e as coisas foi se rolando, foi se acumulando, cada vez mais. Hoje eu tenho 18 funcionários. E eu tenho uma área de 5.000 metros aqui na área industrial do Morumbi. Valor alto. Mas ali na área industrial é uma área que é difícil vender, porque tem as burocracias perante a prefeitura, tem as regras, não é qualquer empresa, não é qualquer um que pode chegar lá, comprar e começar a trabalhar. É muito burocrático. E eu falava: Senhor, o que eu vou fazer? Tive várias propostas indecentes, vender a empresa com dívida e tudo. Uma vez me ofereceram para um senhor que estava nos últimos dias de vida, lá de Cascavel. Veja a situação, pastor, como hoje o mundo é sujo. Como o mundo é sujo hoje. Venda para esse senhor, amanhã ou depois ele morre, acabou tudo. Você abre uma empresa nova no teu nome, no nome de alguém, e já era. Aquela lá você vendeu, foi com dívida, foi com tudo. Morreu, acabou. Falei: não é certo. Não é certo. Até conversei com o meu pastor, conversei com o pastor Jefferson. Uma vez eu cheguei a falar com ele sobre isso. E sempre buscando orientação. E sempre profetizando. Eu entrava de manhã na minha empresa, todo dia eu chego 7:30 da manhã, eu abria a porta profetizando vitória sobre aquele lugar. Eu entrava profetizando, eu dava a volta a cada porta que eu abria e dizia: Senhor, o Senhor pode mudar a minha história. Senhor, o Senhor pode mudar. Isso foi 5 anos. E todo dia eu entrava na minha empresa, eu profetizava. Eu às vezes saía de manhã, passava em frente à minha empresa, eu profetizava, eu estendia as mãos sobre ela e profetizava: Senhor, o Senhor pode. E a dívida foi aumentando. Num determinado momento, falei: não tem mais jeito, eu não consigo mais. Senhor, eu não consigo, eu não tenho, as dívidas estão demais. Eu até tento refinanciar os meus impostos, mas chega o mês que vem, é o refinanciamento e é mais o imposto do mês, e foi virando uma bola de neve, Chegou o valor
dos meus impostos federais atrasados estava em R$1.480.000. Acerto com os meus funcionários chegava, são os 18, é todos os funcionários antigos, meu que estão comigo já há mais de 15 anos, passava de R$250.000. Tinha dia que eu tinha vontade de fechar a firma 6 horas e pegar a BR-277 e não olhar nem para trás, pastor, porque eu não via saída. Eu não via saída. A planícies de ossos secos na minha empresa não tinha vida, não tinha espírito, não tinha nada, neném. Eu não via saída e não tinha. Com as vendas do mês, eu não conseguia, minha folha de pagamento é R$80.000. Eu não tinha condições de pagar o pagamento, fazer o pagamento, pagar os impostos do mês, mas nunca deixei, falei para o contador, não faça nunca o boleto do imposto. Sempre fazia, não pagava, mas eu sempre fazia as notas fiscais. Nunca sonegamos, porque eu profetizava sobre a minha empresa, eu profetizava sobre a minha vida e falava: Senhor, eu creio em Ti. E durante esses 5 anos, eu não desisti da presença do Senhor, porque eu li essa passagem e trouxe ela para a minha vida. Se o Senhor foi capaz de fazer isso na vida deste povo, que não tinha mais esperança, não tinha mais solução para a tua vida, assim como o Senhor enviou este profeta sobre aquela planície, eu creio que o Senhor pode fazer isso na minha vida. Eu creio que o Senhor pode fazer isso na minha história. E comecei a buscar, não faltava nas aulas, não faltava na escola bíblica, não faltava em culto, não faltava nas adorações em monte. Na escola bíblica, eu acho que já vai para 3, 4 anos que a gente vem fazendo. Acho que eu teve 2 faltas. Nas orações da madrugada eu não lembro de ter faltado. Nas orações do monte, porque eu acreditava, porque eu acredito neste Deus que eu sirvo. Por isso eu digo para você nesta manhã, que se você dizer: Senhor, eu não posso, mas Tu podes, Senhor. O Senhor sabe de todas as coisas. Você que está me assistindo, não queira tirar a tua vida por causa de dívida. Não queira abandonar a tua família, mesmo que ela esteja destruída. Entrega ela hoje nas mãos do Senhor, no soberano Deus, como dizia o pastor Sérgio. O soberano Deus, aquele que vem aplainando as montanhas, aquele que vem saltando pelos montes para te salvar, para te resgatar, para te devolver esperança, para tirar desses vales de ossos secos que você está vivendo. E para finalizar o meu testemunho, depois de 5 anos, nesse tempo várias pessoas iam querer comprar o meu local ali, não a empresa, mas sim o terreno, e não dava certo. No momento de fechar o negócio, ia na prefeitura, a prefeitura fechava as portas, porque a pessoa não tinha condições de ter empresa ali. E cada vez era mais uma decepção humana. Quando chega, e eu nunca desisti de profetizar sobre a minha empresa, que estava como este vale de ossos secos.
Um certo dia eu estou no meu escritório, do nada entra um senhor e perguntou para a vendedora, quem que é o proprietário? Ela falou, aquele lá. Ele chegou e falou, o senhor quer vender isso aqui? Eu falei, quero, vendo, sim, vendo. Quanto o senhor quer? Eu quero tanto. Tá bom, eu tenho um comprador. Falei, pensei comigo, né? Deve ser mais um. O humano da gente tem hora que, né? Deve ser mais um. Tá bom. Passado 2, 3 dias, ele começou a insistir. Falei, não, só que eu tenho umas situações para resolver. Não é assim, essa venda é bem burocrática, eu falei para ele. Falou, por quê? Falei, porque eu devo tudo que vale isso aqui e mais um pouco. Então não é simplesmente te vender isso aqui. Tem que te vender legalmente. Isso aqui está em garantia no Sicredi, que eu devo ainda 550 mil reais, e esse terreno está em garantia. Então é uma venda, você tem que me pagar uma entrada, eu liquidar lá. O governo só não tomou isso aqui ainda de mim, porque isso aqui está em garantia do Sicredi. Veja a situação. Porque se isso aqui tivesse livre, o governo já tinha me tomado, porque o governo não perde nada. Ele já tinha me tomado, porque eu devo 1.480.000 reais de imposto. Então é bem burocrática. Não, mas vamos. E começamos a negociar, e levou 30 dias. Montamos proposta, o pessoal me mandou proposta. Aí, marquei uma reunião com os compradores, com o meu advogado, o advogado deles, para mim explanar a minha situação. Falei, aí o meu advogado falou, vocês têm condições de pegar esse 1.400.000 e parcelar em 60 vezes para eles. E daí, você assume a dívida dele, dá a diferença e o negócio fica fácil. Começamos a trabalhar em cima dessa situação. Uma semana. Chegaram em mim e falaram, não, eles não aceitam essa proposta. Eles querem desfazer o negócio. E eu fui para o joelho, profetizando, vai dar certo, profetizando. Um dia eu peguei aquele cajado que nós ganhamos lá no nosso retiro o ano passado. Peguei aquele cajado e saí profetizando dentro da empresa, que ia dar certo, que ia dar certo. Falei, então eu vou montar uma nova proposta. Conversei com o meu contador, pegamos esse 1.480.000, parcelamos em 14 vezes. Uma entrada e mais 13, de 100 e poucos mil por mês. Em cima do negócio. Diante disso, eu falei, aumenta, faltou 100 mil reais para pagar os impostos. Falei, aumenta 100 mil reais, vamos aumentar 100 mil reais na proposta. Ele falou, você é louco? Não está dando certo esse negócio, 100 mil a mais? Falei, não, mas eu preciso para cobrir aqui, senão vai faltar 100 mil. E lá na frente eu não vou ter esses 100 mil, eu não sei, daqui 13 meses, não sei o que vai acontecer, então vamos aumentar. Aumentei a proposta 100 mil, mandei para eles. O vendedor me ligou, falou, Osmar, uma reunião hoje às 5 horas da tarde na empresa dos compradores. Se quiser levar teu advogado, eles vão levar o advogado deles, tal. Falei, não vou levar, vou sozinho. Orei ao Senhor, antes de sair da minha empresa, fui no meu banheiro, me ajoelhei no chão e profetizei. Profetizei sobre aquela proposta. Chorei ali, profetizei e fui, sozinho. A reunião era 5 horas. Chegando lá, atrasou um pouquinho a reunião. Aí enquanto atrasou, eu e o corretor entramos para a sala de reunião. Ele falou, Osmar, é o seguinte, o pessoal não aceitou a tua proposta. E você não fique bravo se fulano te maltratar. Que ele está virado uma fera com você.
por que que você, de ontem para cá, você aumentou 100 mil reais? O que que aconteceu? Diz que você não tem palavra, e não sei o que, e começou. Falei, não, eu vou explicar o porquê. Falou, ó, mas fulano são 2 sócios, ele não é fácil, ele vai te maltratar, pelo que eu te conheço, ele vai te maltratar. Falei, tá bom, né, vamos ouvir. De repente entra a mulher desse cara, que é o mais incompreensível. Era ela, ele e o irmão dele, que são sócios. Aí falou para mim assim, seu Osmar, vamos começar a reunião, porque fulano, não sei o que aconteceu, mas ele estava vindo para cá e deu um probleminha, ele não vai vir na reunião. Eu falei, eu sei o que aconteceu, foi o meu Deus! Foi o meu Deus que tirou ele da reunião. Eu sei o que aconteceu. E já me aliviei. Falei, Deus está no negócio. Deus está aqui. De repente, ela falou, pode explanar, pode fazer, porque tal. Explanei para ela, expliquei certinho. Falei, ó, esses 100 mil é por isso, porque lá na frente, conforme vocês for me pagando, eu vou pagando a parcelamento que eu fiz, levei os parcelamentos. Falei, ó, conforme vocês forem me pagando, eu vou pagando os parcelamentos, assim. A hora que você acabar de me pagar, eu acabei de pagar meus impostos, eu não vou ter problema, você não vai ter problema, vai estar tudo liberado. Ela pegou na minha mão assim, e falou, negócio fechado. Eu nunca fiz negócio, seu Osmar, com um homem tão correto como o senhor. Deixa eu chamar meu cunhado ali. Chamou ele, explicou para ele a situação. Eles falaram, meus parabéns, pela tua honestidade, pela tua sinceridade. Porque se fosse outro, simplesmente queria vender. O que vai acontecer daqui 1 ano e meio, lá na frente a gente vê. Negócio fechado, aonde assinamos. Para a honra e glória do Senhor. Para você que está desanimado, para você que não vê mais saída, para você que está vivendo um vale de ossos seco sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre as tuas finanças. Hoje eu não devo mais 1 centavo, para a honra e glória do Senhor Jesus. Hoje não devo mais para o Sicredi, contrato quitado, 550 mil reais. Imposto atrasado, 1.480.000. Não devo mais, está parceladinho, mas já está tudo liquidado. Sai tudo as negativas, tudo legal, não sai mais um vermelhinho, nada. Por quê? Porque nós temos que profetizar. Porque o Senhor nos chama hoje a sermos profetas, não sermos fofoqueiros, a sermos profetas da palavra do Senhor sobre as nossas casas. Seja qual for a situação, você que está dentro de um presídio, profetiza sobre a tua vida. Pagar, você tem que pagar o que você cometeu, mas profetiza sobre a tua vida, vitória. Profetiza sobre a tua casa, sobre o teu matrimônio, profetiza vitória. E eu tão preocupado, que tinha vendido a minha empresa, que tinha vendido tudo, para onde que eu iria? No negócio, Deus preparou um barracão com 2 terrenos. Mas e meus filhos? Tem meu filho e minha filha, que dependia da minha área ali, que também tem as empresas lá. E Deus é tão bom, Deus é tão maravilhoso, que Deus foi preparando assim, né, ó, foi preparando.
Para vocês terem ideia, o meu genro, Deus preparou um barracão para ele alugar. Na Mário Filho, ali na Ayrton Senna, subindo 2 quadras, vai ser a minha loja, meu showroom, que inaugura essa semana. Andando, atravessando a Costa e Silva, na mesma direção. Só não é a mesma rua, porque ela faz e é praticamente na mesma rua. Umas 3, 4 quadras para frente, Deus preparou um barracão para o meu filho. Duas quadras para frente, na mesma rua, pastor. Olha o cuidado de Deus. Deus é aonde eu vou montar a minha indústria. Eu vou mudar. Um do lado do outro. Aos meus olhos, aquela planície de ossos secos que eu estava vivendo, não teria chance, não teria condições. Profetiza, filho do homem, você acredita que esse vale que você está passando pode voltar a ter vida? Senhor, só Tu sabes. Só Tu sabes. Para nós encerrarmos, para nós irmos finalizando, isso nos ensina a verdadeira transformação. Só acontece quando deixamos o Espírito Santo agir em nossas vidas. Porque não importa quão seco estejam os seus sonhos, sua fé, seu casamento, seu coração, mesmo que o impossível para você, mas quando o Espírito Santo entra, quando você deixa o Espírito Santo falar por você, agir por você, as coisas acontecem. Porque nós vemos na palavra que primeiro Deus começou, aqueles ossos secos começou a ter músculo, começou a se movimentar, mas ainda não tinham sentido da própria vida. Às vezes hoje você chegou neste culto, você está ouvindo esta palavra, mas você está sem sentido, você está como um zumbi, a tua vida não faz mais sentido, a tua família não faz mais sentido para você, as condições em que você está vivendo, você não tem mais motivação para viver. Mas diz a palavra que quando aqueles ossos começaram a se movimentar, começaram a criar carne, criar músculo, o Senhor disse para o profeta: profetiza sobre eles o Espírito Santo. Profetiza sobre eles o Espírito Santo, que eles voltarão a ter vida, vida nova, vida restaurada, vida transformada. E se você está nesta situação, entrega hoje nas mãos do Senhor. Entrega ao soberano Deus, aquele que vem saltando pelos montes, aquele que rasgou o céu, aquele que no momento em que ele entrega a sua vida, o véu se rasga de alto a baixo, e o Espírito Santo sopra sobre o seu povo. E o Espírito Santo de Deus está aqui. E este Deus está aqui nesta manhã, neste culto, para dizer para mim e para você: filho do homem, você crê que essa situação que você está vivendo pode ser transformada? Você crê
que a tua história possa ser recomeçada hoje. Mas para isso é preciso deixar que o Espírito Santo haja na minha e na sua vida. Porque hoje, semelhante a Ezequiel, não podemos avançar sem ter um direcionamento de Deus. Como dizia nossa irmã na sua palavra, muitas vezes nós queremos fazer do nosso jeito. Oramos a Deus, oramos, mas não deixamos Deus direcionar a nossa vida. Aquele que sempre nos sustenta diante dos vales e obstáculos, antes de qualquer passo, decisão, comece a ouvir a voz de Deus, pois Ele falará ao seu coração e o levará à escolha certa. Permita que o Espírito Santo sopre sobre as áreas secas da sua vida. Deixe que Ele te conduza. Eu te convido a ir ficando de pé. E nesta oração, assim como o Senhor restaurou a planícies que eu estava vivendo, a qual aonde o Senhor me colocou, não para a minha morte, não para a minha falência total, mas para fazer com que eu reconhecesse que Ele é o Senhor da minha vida e da minha casa. Aonde por muito tempo antes tentei por uma ou duas vezes tirar a minha própria vida, porque eu já não achava mais saída, já não tinha mais sentido a minha vida, já não tinha mais o porquê eu estar neste mundo. Mas quando eu comecei a querer vivenciar e comecei a estudar a palavra de Deus através da escola bíblica, através desde o conhecendo a Bíblia, aonde eu comecei a desejar isso para minha vida, porque esta palavra é para hoje, não é para ontem, não é para um mês atrás, é para agora. À noite a palavra vai ser outra. Então, que esta palavra que foi proclamada aqui, receba ela no teu coração. E você que queira uma verdadeira transformação, fique-se à vontade. Não venha porque estamos chamando, mas venha porque você quer. Venha porque você quer sair deste culto hoje uma nova criatura. Porque você acredita que a planícies de ossos secos que você deixou lá na tua casa, que as planícies de ossos secos que você deixou lá na tua empresa ontem ou sexta-feira, que a planícies das situações financeiras, que as planícies das enfermidades que você deixou, você hoje veio aqui para ser profeta. E se você quer mudança, se que você quer transformação, se dirija aqui à frente. Nós vamos orar. O pastor vai orar. Os obreiros vão orar por você e vão profetizar na tua vida. E vão profetizar sobre a tua casa. Porque aquilo que o Senhor fez na minha vida, as planícies que o Senhor está endireitando sobre a minha empresa, eu creio que sobre a tua vida também será feito,
porque o nome de Jesus tem poder. O nome de Jesus tem poder para transformar. O nome de Jesus tem poder para restaurar. Então hoje entrega os vales de ossos secos. Entrega os vales de ossos secos e diz como aquele profeta: Senhor, Tu sabes, Tu pode. Eu não posso, eu não poderia pagar as dívidas que eu tinha, mas o Senhor proveu, abriu as portas, quebrou as correntes, e eu creio que a partir de hoje é só vitória na minha vida e na tua vida. Por isso, aonde você está, feche os teus olhos e vai junto com esta canção, deixando, entregando. Ele não desiste. Ele não desiste de mim, Ele não desiste de você. Você que está aí na tua casa passando por momentos difíceis, dobre os seus joelhos na presença do Senhor e profetiza sobre esse vale de ossos secos que você está passando. Aonde você estiver nos ouvindo, nos assistindo nesta manhã, você que está num presídio, você que está encarcerado, dobre os seus joelhos e profetiza sobre esses vales de ossos secos. Pois o Senhor nos trouxe aqui nesta manhã para profetizar sobre a tua vida vitória, porque Deus, Ele é o Deus do impossível, Ele é o Deus que tudo pode. Por isso, Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu te peço, Pai, vai visitando, Senhor, esses corações que aqui está, Senhor. Senhor, vai andando com o teu Espírito sobre esta igreja, vai passando, ó Pai, sobre essas cadeiras, Pai, vai tocando nesses corações. Pai, pessoas que estão desanimadas, Pai, pessoas que estão cansadas, Pai, pessoas que estão pensando até em desistir do seu próprio casamento, desistir da sua família, desistir do seu emprego. Pai, vai tocando nesta manhã, Senhor. Pai, eu te apresento agora os empresários que estão passando por dificuldades financeiras, Pai. Pai, eu te entrego agora em tuas mãos, Pai, e assim como o Senhor está agindo sobre a minha vida, eu profetizo sobre a casa, sobre as empresas, Pai. Pai, eu profetizo, Senhor, sobre as famílias, Pai. Senhor, eu profetizo nesta manhã, Senhor, sobre as empresas que estão passando por dificuldades, porque o sistema, Pai, vai oprimindo, o sistema, Pai, vai oferecendo coisas, Pai, que não é capaz de entregar, Senhor, mas o Senhor só oferece a liberdade. O Senhor só apresenta a vitória, Pai. Por isso eu apresento a Ti nesta manhã e clamo, Jesus, clamo, Senhor, que a Tua glória, o Teu poder entra em cada lar, em cada empresa, em cada coração nesta manhã, Pai. Assim nós queremos, ó Pai, Te louvar, Te render graças a Ti por tudo aquilo que o Senhor fez, por toda a restauração, por toda a transformação, Pai, em nome de Jesus, amém. Dá uma salva de palmas para o Senhor, porque Deus é fiel. Deus é fiel. Para o Senhor não há o impossível. Para o Senhor não há ossos secos que não podem voltar a ter vida.
volte para sua casa, chega na tua casa, impõe as mãos sobre teus filhos, sobre a tua casa e profetiza. Profetiza sobre os vales de ossos secos sobre a tua vida e creia. O processo de transformação, o processo da libertação do deserto na minha vida durou 5 anos. E eu creio que eu ainda não pisei na terra prometida, mas eu estou a um passo da vitória. Um dia ainda vou testemunhar as maravilhas de Deus a partir desta transformação. Deus já fez o impossível, mas agora Ele vai começar a derramar as bênçãos e a colheita vai chegar. Assim vai chegar na minha e na tua vida. Você crê nisso? Dá uma salva de palmas para o Senhor.